Bom dia para você que já está conectado em nosso canal nessa manhã, para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. Chame as pessoas que estão aí na sua casa para participar do culto com você. Se possível, ainda dá tempo. Compartilhe o link do nosso canal, compartilhe o link desse culto, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que da mesma maneira que a gente será abençoado, outras famílias e outras pessoas também sejam. E por falar em bênção, eu quero orar por você, e assim nós daremos início ao nosso culto de adoração ao nosso Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que nós temos de reservarmos esse período para cantarmos, para bendizermos, para orarmos e para ouvirmos a Sua voz mediante exposição da Sua palavra. Oh Deus, fale conosco nessa manhã, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Nós adoramos a Deus, ao grande Deus, que nos ama e que nos aceita, como seus filhos, mesmo nós sendo pequenos demais, miseráveis e suas criaturas. Somos convidados a adorar esse Deus. Nesse momento, que a gente possa dispor nosso coração a isso, a reconhecer a grandeza de Deus, a reconhecer a nossa pequenez e engrandecer o nome do Senhor, adorar a Deus por seu grande amor. Nós lemos isso na primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Que grande é o amor do nosso Deus por nós. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado grandemente. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde
hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior.
passear com o cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje chega de me estressar, hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora, hoje já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão, hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora, hoje já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora, hoje já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Você que é visitante aqui em nosso canal, você é muito bem-vindo. É muito bom, é uma alegria enorme para a gente ter você nos acompanhando nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos e planos. E o meu desejo é que Deus fale profundamente com você através desse culto e da exposição da mensagem logo mais pelo pastor Jonatas. Que Deus te abençoe, tá joia? E agora eu quero orar pelas nossas crianças. Dá uma saudade tão grande de ver as nossas crianças correndo ali na frente da igreja, a gente orando com elas ali na frente, mas não queremos deixar de abençoá-las mesmo que à distância. Então, antes de ouvirmos a exposição da palavra, vamos orar a Deus e vamos pedir a bênção do Senhor sobre os nossos filhos. Que hoje nós falaremos sobre isso, mas de antemão nós já queremos orar também pelas crianças. Vamos orar. Oh meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelas famílias, pelas vidas que nesse momento nos visitam, estão assistindo aqui o nosso culto pela primeira ou pela segunda vez. Eu peço para que o Senhor os abençoe, Pai, em nome de Jesus.
O Senhor conhece e o Senhor sabe os desejos e os anseios do coração dessas pessoas, e eu oro para que o Senhor fale com elas nessa manhã, Deus, e que o Senhor as abençoe. E eu quero orar também pelas nossas crianças. Muito obrigado pela vida delas. Continue protegendo a sua saúde, suas emoções, os planos das nossas crianças desde cedo. Que o Senhor vá, Pai amado, sabe, moldando o coraçãozinho delas conforme a imagem e semelhança do Senhor. Que elas cresçam, Pai, conhecendo a Sua palavra. Que elas cresçam também, Pai, através do testemunho nosso como pais. Por isso também peço a sua bênção sobre nós, pais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para educá-las e para ensinar a sua palavra para elas, seja de maneira, Pai, audível, contando, Pai amado, das suas histórias e do seu evangelho, e seja também com a nossa vida. Que a nossa vida ensine e abençoe os nossos filhos para a glória do teu nome. E agora, Deus, fale ao nosso coração através da exposição da sua palavra pelo pastor Jonatas. Use a vida dele e que sejamos abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Após esse tempo precioso, litúrgico, de oração, nós voltamos a trabalhar sobre o nosso tema nessa nova série. Vai passar rápido. Tem coisas que você só percebe quando desacelera. E nesse período de quarentena, nesse final de semana foi estendida a questão da abertura da quarentena por mais uma semana. Só iniciamos no dia 8, e aí eu queria deixar claro para a igreja que mesmo tendo abertura para que os cultos voltem, nós aguardaremos um tempo, nós discutiremos no conselho quando é o melhor momento para que nós voltemos a ter os nossos cultos, para a gente ter o nosso tempo de comunhão. Eu sei que tem muita gente ansiosa, triste. Eu tenho conversado com algumas pessoas que quando vê o vídeo do pastor Daniel na entrada da igreja, fica emocionado, desejoso ou desejosa que esse nosso tempo de culto volte logo, mas nós aguardamos o tempo de Deus para a gente voltar a ter comunhão, voltar a poder abraçar, poder cumprimentar, poder declarar o amor e carinho que nós temos por todos os irmãos e por todas as irmãs. Hoje, o nosso tema dentro da mensagem é: invista no crescimento dos seus filhos ou no crescimento dos filhos. Eu creio que esse é um desafio, é uma responsabilidade muito grande que nós temos em investir nos nossos filhos. Na verdade, nós temos o anseio de vê-los na igreja, nós temos o anseio de vê-los servindo ao Senhor, nós temos o anseio de vê-los sendo bons pais, boas mães, de vê-los ser bons profissionais, e existe de fato esse desafio de como treiná-los, como fazer para que eles realizem o sonho de Deus para a vida deles. E eu creio que nós nos perdemos quando nós desejamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos na vida dos nossos filhos, e nos esquecemos que Deus tem um sonho e tem um projeto para a vida deles. Vamos para o nosso texto. O pastor Daniel esteve dirigindo a pastoral baseada neste mesmo texto de Deuteronômio 6, e eu gostaria de convidá-los a participar da leitura e da nossa meditação nesse texto da palavra do Senhor. Deuteronômio 6 diz o seguinte: estes, pois, são os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus
se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda muito, e te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, como diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os teus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Aonde está inserido esse texto? O que Deus pretendia ao colocar esse texto diante do teu povo? Quais eram os ideais do coração de Deus ao relatar o texto de Deuteronômio 6 diante do povo de Israel? E aí, entendendo o contexto, após 400 anos, Deus se revela ao seu povo. Deus havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó. Jacó desce para o Egito com seus 11 filhos e netos, e após 400 anos, então, Deus se revela, dizendo que ele haveria de cumprir o que havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. No entanto, tendo em mente que Israel não conhecia mais a Deus, porque Deus não se havia revelado desde Jacó até Moisés. E isso inclui um período de quase 430 anos. Israel vai para o Egito, e Israel recebe a cultura egípcia, seus valores, seus deuses,
E Deus quer ensinar este povo a ser uma nação diferente, a ser uma nação que tema ao Senhor, uma nação que faça a vontade do Senhor. No texto que lemos, Moisés já tinha tomado consciência que ele não entraria na terra prometida por desobediência, e na planície do Jordão ele então relembra a Israel o desejo de Deus para que fosse uma nação santa. Ele relembra todos os princípios, tudo o que Deus havia feito nos 40 anos que ele havia estado à frente de Israel no deserto. E no texto que lemos, Moisés dá ao povo de Israel o que Deus pretende do povo como família. E esse texto é fundamental, que lembra para nós, como povo de Deus, como povo de Israel, o que Deus espera de nós como pais. Qual a expectativa que Deus tem dos nossos filhos e dos nossos netos? Porque muitas vezes nós projetamos as nossas frustrações, os nossos sonhos, os nossos desejos aos nossos filhos e nos esquecemos que existe um sonho, um desejo e uma determinação de Deus para os nossos filhos. Nós temos que lembrar que esses princípios são prioritários, são dados ao povo para que eles fossem felizes e realizados na terra que o Senhor Deus daria a Israel. Moisés faz uma síntese, ele faz um resumo, ele faz um sermão na planície do Jordão, mostrando ao povo de Israel quais eram os princípios fundamentais para que eles tivessem uma vida feliz e realizada. E se nós cremos que Deus deseja de nós uma vida realizada, nós temos que voltar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus conceitos que faz de nós e que faz da nossa família uma família feliz e realizada. Temos que entender que esses princípios precisam ser vividos pela nossa sociedade nos dias de hoje. E quando eu falo esses princípios precisam ser vividos pela nossa sociedade no dia de hoje, nós precisamos avaliar qual que é a realidade da nossa sociedade. Em termos antropológicos, não existe cultura onde inexiste a expectativa de que os pais transmitam orientações aos seus filhos. Ou seja, antropologicamente falando, existe na cultura humana uma expectativa que os pais ensinem aos filhos, na cultura onde ele estiver, sobre valores, sobre princípios, sobre conceitos que os filhos precisam viver para ter uma vida feliz e realizada. No entanto, orientar não é treinar. Você pode passar princípios, mas eu entendo que a Bíblia nos ensina é que nós devemos treinar os nossos filhos para que eles aprendam a lidar com as situações do dia a dia. Simplesmente você sentar, dizer, falar como eles devem proceder, o que eles devem falar, quais devem ser as expectativas deles na sociedade, não é o suficiente. Eles vão olhar para a sua vida e verificar como você aplica aquilo que você acredita na sua vida. Como você se dedica ao trabalho, como você trata a sua esposa, como você lida com as questões econômicas que você tem que resolver no seu dia a dia. Ou, na verdade, nós não tomamos conhecimento, mas eles, conscientemente ou não da nossa parte, eles estão sendo treinados por nós a viver uma vida cristã de acordo com aquilo que a gente vive e não com aquilo que a gente fala ou que a gente pratica. Nós vivemos uma sociedade de consumo. E como sociedade de consumo, nós queremos ter o melhor, possuir o melhor. Desejamos ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor escola. E se não tomarmos cuidado, nós repercutimos esse conceito consumista na educação dos nossos filhos. E, na verdade, nós até somos desejosos de fazer coisas boas, como dar boa escola, boa roupa, boa alimentação,
uma boa formação, mas não nos damos conta que isso não pode fazer parte de um processo de dar, de possuir, porque temos que ter dinheiro, temos que ter condições de educá-los. Este conceito de conseguir, de trabalhar, de dar mais, de ter mais para poder dar uma melhor condição, resulta em darmos muito, mas pouco tempo e pouca qualidade de tempo para os nossos filhos. Nós dedicamos muito tempo para o nosso trabalho, para o ganho do nosso sustento, para o nosso conforto, para o nosso bom alimento, para a boa escola dos nossos filhos. E não damos o tempo necessário e adequado para formar os nossos filhos, e não damos tempo em qualidade para que os nossos filhos sejam treinados e sejam discípulos de Jesus, como foi orientado através da pastoral do nosso boletim nessa manhã. E a nossa sociedade, ou nessa busca de dar, de providenciar, de fornecer qualidade de vida, conforto, melhor escola, melhor roupa, nós podemos nos identificar com 3 tipos de situação de pais. O primeiro é o pai ausente, a criança ou o filho não teve pai por causa de morte, de divórcio, de abandono, isso é muito comum na nossa sociedade. O pai presente, mas não disponível, ele vive na mesma casa, mas tem pouco tempo ou nenhum tempo disponível para ser pai. Ele tem que se dedicar aos negócios, ele tem que viajar. Quando ele está em casa, ele tem que fazer relatórios, ele tem que trabalhar. E, na verdade, quando o filho reclama da ausência do pai, ele sempre diz: eu estou fazendo isso por você, eu estou querendo o seu bem, eu quero dar o melhor para você, e não se dá conta que ele está sendo um pai indisponível para a educação do filho. E existem os pais desesperados, que estão em casa, mas não sabem desenvolver relacionamento com seus filhos, relacionamento afetivo, emocional. Isso porque muitas vezes não tiveram modelo de como fazer isso. Eles não tiveram um modelo de pai presente, eles não tiveram um modelo de pai atuante, eles não tiveram um modelo de alguém que pudesse estar presente na sua vida, impactando a sua vida positivamente, para que ele entendesse como poderia ou como podia ser ou como pode ser um bom pai para os seus filhos. Esses pais podem gerar pelo menos 3 tipos de situação. Delegam autoridade parcial para a escola ou igreja, eles deixam a responsabilidade de educar e acham que a escola, que a igreja tem a responsabilidade de educar, de ensinar os princípios bíblicos, de ensiná-los a vida cristã. Eles se excluem da responsabilidade de ensinar e de educar. Vivem o conflito de serem autoritários e liberais, eles sabem que eles têm que dar valores, eles têm que dar orientação, eles têm que ser rígidos nos princípios, mas, por um outro lado, por serem ausentes e por não estarem participando ativamente na vida dos filhos, eles se consideram culpados e não responsáveis ou não no direito de cobrar dos filhos porque têm sido pais ausentes. E aí nós precisamos voltar para a Bíblia para verificar quais os princípios ou quais os valores que nós encontramos no texto de Deuteronômio que podem ou que pode dar um novo sentido e valor para nossas vidas. A primeira pergunta que o texto faz é o que Deus deseja através da família?
Qual o objetivo de Deus em dar orientação aos pais para que eduquem os seus filhos? E o verso 2 é preciso em dizer que ele se apresenta como Deus presente. E ele se diz para que temam, para que os seus filhos me temam, para que vocês me temam, para que as futuras gerações me temam e saibam que eu sou Deus. E para que vocês guardem todos os seus conceitos, os meus conceitos e todos os meus mandamentos. Então, que Deus ressalta ao povo de Israel que a responsabilidade dos pais era ensinar aos filhos quem era Deus, para que os filhos, conhecendo e vendo Deus na vida dos pais, eles amassem a Deus e temessem a Deus. Eles pusessem a obedecer a Deus, entendendo que se eles o obedecessem, certamente eles seriam bem-sucedidos na vida. Olha a responsabilidade que Deus traz para nós como pais. Nós temos a responsabilidade de dizer para os nossos filhos quem é Deus, qual o projeto de Deus para a vida dos nossos filhos. E ensinar aos filhos que se eles obedecerem a Deus, eles serão felizes e realizados. Às vezes nós trazemos um conceito de um Deus que frustra os nossos sonhos, de um Deus que tira o nosso prazer em realizar as coisas. Não faz isso, porque senão Deus castiga. Não faz isso, porque senão Deus não abençoa. E não trazemos o conceito que quando obedecemos, Deus nos abençoa, Deus nos torna felizes. Deus é um Deus que vai guardar a nossa vida, que vai guardar o nosso coração. Deus vai abençoar profundamente a nossa vida e o nosso coração. E isso é ensinado, ou é a responsabilidade dos pais ensinarem aos filhos. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da igreja, mas é responsabilidade minha como pai, da Simone como mãe, de você como pai, de você como mãe, ensinar os filhos. Nós podemos e devemos ter uma boa igreja, uma boa escola dominical, bons conceitos para as crianças e adolescentes, mas entendam que a responsabilidade de mostrar para os filhos quem Deus é e a responsabilidade dos filhos em obedecer a Deus cabe aos pais. E aí Deus mostra como isso deve acontecer. E no verso 7 ele fala que a gente deve inculcar nos nossos filhos. Existe o pastor Leandro Frederico da Silva Marques, ele é pastor da igreja presbiteriana lá em Niterói, e ele sempre citava esse texto, que ele falava que a mãe dele, a dona Marta, sempre teve a responsabilidade de ensinar a palavra e de inculcar. E ele falava assim, minha mãe falava diariamente, minha mãe mostrava diariamente. Minha mãe sentava comigo e ensinava os princípios diariamente para que eu pudesse aprender os princípios da palavra de Deus. E é interessante que Moisés fala quando isso deve acontecer. Ele não fala, olha, isso deve acontecer numa aula da escola bíblica dominical, isso não deve acontecer quando vocês sentarem para fazer o culto familiar. Ele fala, olha, tu as inculcarás a teus filhos e você deve falar quando estiver assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, e também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Continuamente participando da vida dos filhos, quando eu levo eles para a escola, quando eu sento para o almoço, quando eu sento para o café da manhã, quando eu sento para o jantar, quando eu sento para passear, quando eu levanto e eles estão trocando de roupa para a escola, o meu objetivo e a minha perspectiva é ensinar os princípios de Deus à vida e ao coração dos meus filhos. Eu tenho conceitos muito claros de vários momentos da minha vida onde isso aconteceu.
Quando eu levava meus filhos para aula de música ou para a escola, e eles perguntavam: pai, o que é isso que a Bíblia fala? Pai, o que é isso que a Bíblia ensina? Pai, ah, o Senhor me disse uma coisa e eu experimentei outra coisa. E eu podia então ministrar a vida e o coração deles aonde eles estivessem ou aonde nós estivéssemos, fazendo o que estivéssemos fazendo e falar de conceitos do Senhor. Ah, o Mateus, o Vinícius, meu filho mais novo, nasceu 2 meses depois de falecer meu sogro. E para a gente foi uma tristeza muito grande, porque meu sogro tinha uma doença degenerativa e a gente tinha a perspectiva de que ele pudesse ver o terceiro neto nascendo, mas exatamente 2 meses antes do Vinícius nascer, o meu sogro faleceu. E a gente pegou o carro, foi para São Paulo. O Gabriel tinha cerca de 5 anos, o Mateus 3. A gente participou de todo o processo de luto, de enterro, de ofício fúnebre. A minha sogra tinha feito uma cirurgia, ela não podia caminhar, eu fiquei com ela no local e não fui até o local do enterro, no local onde houve o ofício fúnebre. A Simone falou: Jonatas, os meninos querem ir lá, aonde enterra. Eu falei: deixa eles irem. E no caminho de Campinas para São Paulo, um deles falou assim: pai, o senhor não disse que o céu é um lugar bonito e legal onde a gente vai viver a eternidade com Deus? Eu falei: sim, filho, a Bíblia diz isso e eu acredito nisso. Ele olhou para mim e disse: mas pai, o buraco onde colocaram o vovô não pareceu ser bonito e nem pareceu ser legal. E aí eu pude ministrar ao coração dele perguntando: filho, o vô estava rindo, o vô estava falando, o vô estava se alegrando com a tua presença. Eu falei: não, pai, o vô não estava mais lá, ali era só o corpo do vô. Essa parte afetiva, a alma, que reconhece, que brinca, que fala, já está num local bonito e tranquilo. E eu percebi que aquilo assentou no coração dele, aquilo que gerava uma dúvida, ansiedade, parece que no coração dele falou: entendi. O vô não estava mais lá. O vô estava no lugar que o Senhor prometeu, que é um lugar bonito, que é um lugar de alegria e onde ele não vai estar mais sofrendo. Sentado, numa viagem, numa pergunta, tendo discernimento da preocupação e da importância daquela pergunta, de poder ministrar aos nossos filhos. Por isso, pais, não perca tempo. Não despreze o tempo que você tem com eles. Não faça do tempo um meio pelo qual o objetivo de ir para a escola, de trocar de roupa, de ir para o médico seja o mais importante. Tenha consciência que esse tempo é um tempo precioso para você ensinar, para você ministrar, para você mostrar para o seu filho que Deus existe, que vale a pena obedecer ao Senhor, que as promessas do Senhor são cumpridas. E aí ele vai ter o conceito no dia a dia, obedecer e servir ao Senhor. Algumas aplicações, nós não podemos deixar que nossos filhos tomem a decisão do que seguir. Eu vejo muitos pais dizendo assim: não, pastor, eu recebi a Jesus, eu tenho um conceito cristão, mas meus filhos devem ter esse conceito e eu vou esperar eles terem a idade adulta para que eles tomem a decisão. Deus disse ao seu povo que caberia ao povo ensinar. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. Não cabe a ele decidir, cabe a nós ensiná-los. Não é responsabilidade deles decidirem, é responsabilidade nossa ensiná-los o caminho do Senhor. Em segundo lugar, os pais têm que se envolver com a vida dos filhos. Sentado, levantando, conversando. Nós temos que entender
que é fundamental participarmos do mundo dos nossos filhos. Às vezes nós queremos que eles tenham atitudes de adulto, que eles façam as coisas de adulto, e nós não entendemos que eles são crianças e nós temos que viver os momentos de criança. Então, gaste tempo com teu filho, com as coisas que ele gosta de fazer, para que no futuro ele tenha tempo e goste de fazer aquilo que você entende que é prioridade para a vida dele. Os pais precisam entender que em todo o tempo o ensino é fundamental. Não existe tempo de ensinar, existe tempo de conviver e no convívio ensinar. Precisamos dedicar tempo com os filhos ou aos filhos, brincar com eles, participar da vida deles. Para mim foi muito interessante um tempo em que a Simone, falando para alguns amigos de como foi a infância dos meninos, ela falou assim: graças a Deus, apesar de várias experiências negativas de pastores, o Jonatas foi um pai presente. Tinha jogo, eu estava lá, tinha reunião, eu estava lá, tinha problemas na escola, eu estava lá. Eu fazia questão de participar da vida deles, porque eu sabia que isso era fundamental para que no futuro eles participassem ativamente da minha vida. Nós precisamos ensiná-los e corrigi-los. Não tenha medo de corrigir. Não tenha medo de disciplinar. Não tenha medo de mostrar o caminho do Senhor. Às vezes ser impactante com os princípios do Senhor, para que eles vivam os princípios do Senhor. E em último lugar, nós precisamos amá-los incondicionalmente. Não traga um conceito para o seu filho que ele só vai ser bem-sucedido se ele tirar boa nota na escola. Não ensine ao teu filho que ele só vai ser aceito se ele passar no vestibular. Nem ensine ao teu filho que só se ele fizer tudo que você mandar, ele vai ser uma criança ou um adolescente amado. Ensine ao seu filho que ele é amado independente daquilo que ele faz. Eu me lembro que quando os meninos ainda eram pequenos, assentados à mesa, eu disse para eles: olha, o pai espera que vocês sejam bons filhos, que sejam bons pais, bons cidadãos, bom esposo para suas futura esposa. Eu espero que vocês não façam mal, que vocês nunca sejam presos, mas se isso acontecer, se algum dia vocês fizerem algo de errado e tiverem que pagar pelo erro, não se esqueça que eu estarei do lado de vocês, eu sou seu pai. Eu te amo incondicionalmente. Eu quero que você faça o bem, mas eu não te amo porque você faz o bem, eu te amo porque você é meu filho. Eu creio que é isso que a Bíblia ensina de Deus para com a gente. Ele não nos ama porque a gente faz o bem, mas porque nós somos filhos. E quando nós trazemos essa confiança para os nossos filhos, nós trazemos a ele um conceito de que nós os amamos incondicionalmente e rendidos por esse amor. Eles vão fazer aquilo que a gente tanto espera que eles façam. Quando eles entendem que Deus nos ama, que os ama e que nós os amamos incondicionalmente, eles têm a dimensão do amor de Deus para com a vida deles e eles se rendem diante desse amor. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor como pais e nós queremos pedir do Senhor a bênção para que nós sejamos bons pais, para que nós ensinemos, para que nós mostremos, para que nós possamos dar o exemplo aos nossos filhos do amor que o Senhor sente por nós e a resposta desse amor através do nosso amor. Pai, mais do que desejar ver os nossos filhos na igreja,
Nós queremos ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Por isso, dá-nos discernimento, dá-nos coerência, dá-nos maturidade, para que isso possa ser vivido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Vocês tenham uma boa semana. Não desligue o seu computador ou o seu aparelho. Nós ainda teremos um tempo com informações que serão dadas pelo pastor Daniel. E às 11 horas a gente está de volta para o nosso tempo de escola bíblica dominical, estudando o livro de Tiago. Deus os abençoe. Estamos quase encerrando o nosso culto. Eu peço a sua atenção mais alguns minutos para nós passarmos alguns avisos a respeito da vida da nossa igreja. Então acompanhe aí com a gente. O primeiro aviso é o seguinte, é a respeito da IPBG em tempos de quarentena. Segue aí o que nós temos feito como igreja nesse período. Nós temos os nossos cultos online aos domingos às 9 horas da manhã. Gente, esse culto ele fica gravado em nosso canal do YouTube. Então, se você foi abençoado com essa mensagem, transmita ela para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Ao acessar o nosso canal, você pode se inscrever para sempre que lançarmos algum conteúdo novo, você ser notificado a respeito disso. Então nos acompanhe ali. Se você precisa, deseja um aconselhamento pastoral, atendimento pastoral nesse momento, você pode nos procurar. Segue os nossos telefones particulares do pastor Jonatas e o meu telefone. Você pode entrar em contato com a gente, que nós marcaremos um momento para a gente se falar e para a gente orar junto. Você pode ligar também no telefone da secretaria que está aí abaixo. Tá joia? Nós temos disponibilizado material para as crianças, nós temos escola bíblica logo mais e pequenos grupos ao longo da semana e o serviço da diaconia. Nós vamos falar mais a respeito desses trabalhos agora. Primeiro, a escola bíblica dominical. Logo mais às 11 horas, nós teremos uma aula a respeito do livro de Tiago, Conselhos em Tempo de Crise. E a aula de hoje será a respeito do poder da nossa língua, da nossa fala, como é importante a gente controlar aquilo que a gente fala. Então, se você puder, participe com a gente. Nós deixaremos o link da sala no bate-papo agora do culto, ou se você não recebeu, você pode entrar em contato com a gente por WhatsApp que a gente te envia. Tá joia? Às 15 horas, episódio novo do Contos do Barão, Dentro da Barriga da Mamãe. Participe, chame os seus filhos, divulgue para suas listas de contato. Vamos abençoar as nossas crianças através desse material tão rico, né, que a nossa equipe tem preparado. Além do mais, nós temos o nosso trabalho da Junta Diaconal. Eles, semana passada, o diácono Davi Bastos nos trouxe um relato de gratidão pela ajuda que nós tivemos até aqui com o Ministério AME de apoio à Hortolândia, mas as necessidades não pararam por aqui. Gente, tem muitas pessoas necessitadas e nós queremos transmitir e demonstrar mais do amor de Deus de maneira prática no atendimento a essas pessoas. Então, se você quiser doar alguma quantia em dinheiro específica para o atendimento aos necessitados, você pode fazer essa doação na conta da igreja e enviar o comprovante para a secretaria, especificando que a doação é para atendimento aos necessitados, tá joia? Você pode doar alimentos também, entrando em contato com os diáconos ou na secretaria e agendando o melhor horário ou para deixar na igreja ou para que os diáconos retirem na sua residência. E também recolhimento de dízimos e ofertas. Se você tem dificuldade em fazer a sua oferta e transferir, né, o seu dízimo virtualmente online para a conta da igreja, a diaconia também pode retirar na sua casa. Além do mais, nós temos a campanha do agasalho. Nós queremos ajudar e apoiar, sustentar aqueles que estão com frio nas ruas, que não têm com que se cobrir e se vestir direito.
Então, no custo de R$30, nós compraremos cobertores. Você pode doar esse valor ou mais, se você quiser doar mais de uma coberta. Faça igual. Transfira para a conta da igreja, nos encaminhe o comprovante especificando, né, detalhando que é para a campanha do agasalho, que nós direcionaremos essa oferta para a compra de cobertores. Se você quiser doar roupa, principalmente roupa de frio em bom estado de uso, você pode deixar na secretaria também. Só mande uma mensagem antes para combinar com o Wagner o melhor dia e horário que ele estará por lá. Tá joia? Os nossos grupos pequenos online, eu quero te convidar a participar. Se você ainda não participa, dê uma chance para um desses grupos. Participe nessa semana, escolha um grupo baseado no dia que é bom para você ou no tema que te interesse, mas participe. Tem sido um tempo muito precioso de crescimento e comunhão com a igreja. Às terças-feiras estudamos o livro do profeta Daniel, às quartas o livro do profeta Jeremias e a carta aos Hebreus, e na sexta-feira um livro do pastor John Piper chamado Coronavírus e Cristo. Nós divulgamos os links de acesso das salas desses grupos ao longo da semana no nosso grupo do WhatsApp. Se você não participa do nosso grupo, nos envia uma mensagem que nós enviaremos as divulgações para você. E os primeiros passos, toda segunda-feira às 19 horas, tem sido um tempo maravilhoso. Você pode participar também. Mesmo não tendo feito as primeiras aulas, você pode participar de uma aula ou outra para conhecer mais a respeito dos princípios da fé cristã e quem sabe no próximo curso você inicia desde o começo. Tem sido um tempo maravilhoso também de aprendizado e conhecimento da Escritura. Esses são os nossos avisos. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo e uma boa semana. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje
hoje, porque só tenho hoje. Só tenho Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará.